Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 28 de novembro. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo: confiança da indústria brasileira cai em novembro a nível mais fraco desde meados de 2020. O índice de confiança da indústria caiu 3,6 pontos na comparação com o mês anterior, indo a 92,1 pontos. E agora o Estadão: juízes federais ganham penduricalho e podem embolsar até R$2 milhões. Conselho restabeleceu o benefício salarial extinto há 16 anos, que contempla quem ingressou na carreira até 2006. Valor econômico: o Brasil pode ter 13 milhões de doses de vacina contra a Covid descartadas no início de 2023. O prejuízo com o descarte de vacinas poderia totalizar R$2 bilhões. E por fim, o Globo: Cristiano Ronaldo e Cavani se reencontram em uma Copa após cena que marcou o Mundial de 2018. Atacantes voltam a ficar em lados opostos, desta vez em situações distintas das que vivenciaram há 4 anos na Rússia. As importações de pequeno valor no Brasil aumentaram 100 vezes em 10 anos. O crescimento se deve ao aumento do e-commerce, que foi acelerado durante a pandemia de Covid-19. As compras de pequeno valor feitas por brasileiros em sites de outros países e operações por meio de facilitadora de pagamentos aumentaram 100 vezes no período de 10 anos. Dados do Banco Central mostram que, em 2013, as importações somaram 83 milhões de dólares. Neste ano, já saltaram para quase 8 bilhões e meio de dólares. Isso neste ano, no período entre janeiro e setembro. Em relação ao ano passado, quando foram 5 bilhões 670 milhões de dólares, 2022 registrou um aumento de quase 50%. O uso da internet avançou e as novas oportunidades de negócios online foram surgindo, principalmente na pandemia. Nesse comércio de pequenos itens, as pessoas foram descobrindo sites lá de fora e vendo que algumas taxações compensavam. As categorias que se destacam nas negociações online são moda, eletrônicos e materiais de construção. Após o período de gargalo da pandemia, as encomendas têm chegado mais rapidamente ao Brasil, o que faz aumentar as vantagens. Para que o varejo brasileiro não perca mercado, a associação que representa o setor também já trabalha junto ao Ministério da Economia para pensar em formas de incentivo aos empreendedores brasileiros. Na China, protestos foram registrados no país em diferentes cidades em reação à política de tolerância zero contra a Covid-19. Manifestantes mostraram papéis em branco, uma forma simbólica de criticar a censura no país. Centenas de pessoas protestaram neste domingo em Xangai, Pequim e outras cidades da China, onde cresce a indignação contra a política de tolerância zero contra a Covid-19 imposta pelas autoridades há quase 3 anos. Em Xangai, cidade mais populosa do país, que sofreu um confinamento de 2 meses neste ano, que causou escassez de alimentos, centenas de pessoas marcharam em silêncio pelo centro da megalópole. Em Urumqi, na região de Xinjiang, 10 pessoas morreram em um incêndio na quinta-feira, incidente que gerou indignação nas redes sociais por considerar que os confinamentos prejudicaram os resgates das vítimas. A China é a última grande economia a manter a estratégia de Covid-0, com confinamentos, quarentenas extensas e testes em massa para erradicar as fontes de contágio assim que aparecerem. Autoridades ucranianas afirmaram hoje que o país foi forçado a impor blackouts de emergência regulares após ataques de mísseis russos atingir a infraestrutura elétrica do país, deixando milhões de pessoas no escuro. Nos últimos dias, bombardeios russos atingiram infraestruturas críticas que provocaram cortes de água e de energia elétrica. O Comando Sul do Exército Ucraniano afirmou ter observado um navio russo com mísseis no Mar Negro. O presidente Volodymyr Zelensky advertiu no domingo que a semana que começa pode ser tão difícil como a anterior.
Os possíveis cortes no fornecimento de energia elétrica preocupam no momento em que o país registra temperaturas próximas de zero. As autoridades pediram que a população preste atenção aos alertas antiaéreos. Zelensky também destacou uma situação muito difícil na frente de batalha, em particular na região de Donetsk, no leste do país, onde os combates se concentram desde a retirada das forças russas da região de Kherson, no sul do país. Com o objetivo de diminuir o preconceito e a associação da doença com os animais, a OMS decidiu dar um novo nome à varíola dos macacos, que passa a ser chamada de MPOX. A OMS detalhou que ambos os nomes vão ser usados durante um ano até o termo varíola dos macacos ser substituído por completo. Quando o surto começou na primavera de 2022, declarações racistas e estigmáticas foram observadas online, o que levou alguns países e indivíduos a pedirem uma mudança de nome. A varíola recebeu esse nome porque foi originalmente identificada em macacos destinado à pesquisa na Dinamarca em 1958. Mas a doença se desenvolve mais comumente em roedores. Foi relatada pela primeira vez em humanos em 1970 na República Democrática do Congo. E sua propagação em humanos estava limitada a certos países da África Ocidental, onde é endêmica. Mas em maio começaram a aparecer casos de varíola do macaco no mundo inteiro. Foram mais de 81 mil casos este ano em 110 países, com um total de 55 mortes. A maioria dos pacientes, até o momento, são homens. Escassas ou caras demais, as hospedagens durante a Copa do Mundo no Catar têm preocupado bastante os torcedores. Na hora da chegada, a sensação tem sido de agradável surpresa para alguns e de decepção para outros. Olha só. Para alguns torcedores que vão à Copa do Mundo no Catar, a hospedagem não é bem lá o que esperavam. Em Ketafan, uma ilha artificial a cerca de 20 quilômetros de Doha, foram montadas 1.800 tendas. Sob as lonas de plástico estão 2 camas de solteiro, uma mesa de cabeceira, um abajur, tomadas elétricas e um ventilador. Pela acomodação, os hóspedes pagam $200 por noite. Para ser honesto, é muito decepcionante. Achei que seria mais habitável, melhor equipado, é muito vazio, mas já estamos aqui. Para tomar banho não tem chuveiro, tem uma cabine com a mangueira. Como a área tem uma fanzone à beira-mar, os torcedores esperavam encontrar muita gente, mas este não foi o caso. Eu pensei que estaria lotado porque é uma acomodação barata, mas honestamente parece uma cidade fantasma. Por outro lado, muitos torcedores tiveram agradáveis surpresas. Na cidade de Bahr al-Baraha al-Janub, a 30 quilômetros de Doha, os torcedores puderam alugar um quarto para 2 pessoas com camas e estantes de ferro, banheiro privativo e cozinha compartilhada. O preço? $83 a diária nesses edifícios simples de 3 andares. É a acomodação mais barata proposta pela plataforma oficial dos organizadores da Copa do Mundo. Comparado com o que vi quando fiz a reserva, havia apenas 3 ou 4 fotos do local. Não parecia acolhedor. It wasn't inviting. However, Mas o que realmente importava para nós era o preço. O valor era o que levávamos em consideração com o padrão e era o mais razoável. Estou agradavelmente surpreso com isso. And I'm positively shocked when I saw it. Já a Fan Village de Al-Khor, 50 quilômetros de Doha, oferece um camping muito mais luxuoso, com barracas espaçosas e climatizadas, equipadas com televisão, frigobar, banheiro privativo, academia, piscinas e acesso à praia. Só que para se hospedar no local, o torcedor tem que pagar entre $400 e $1.050 por noite. E essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais no Jornal das 18h30, ao lado de Juliana Dariva com outras informações. Obrigada pela companhia e até lá.